a direção geral, ela é a representação do campus Arraial do Cabo para a comunidade, né? Só que sozinha ela não faz gestão. Né? Ela precisa do protagonismo dos discentes, dos docentes, dos técnicos administrativos. A COTEP precisa estar... precisa conversar com a direção de ensino constantemente. Os pais devem estar envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, né? E esses múltiplos protagonismos envolvem, então, outras instâncias, né? O protagonismo docente, o protagonismo estudantil e o técnico. Do estudantil, a gente pode pensar a possibilidade, por exemplo, de fóruns, de reuniões envolvendo a COTEP, envolvendo o Grêmio Nil da Cunha, envolvendo o CART, para reflexão não só sobre problemas que acontecem no cotidiano e que às vezes não chega até a gente, que só vão ser pensados nos conselhos de classe, que aí a gente pode tentar resolver um pouco antes, com um pouco mais de antecedência, e também uma das propostas da chapa, né, que a gente vem pensando, é a possibilidade de instruir esses alunos sobre os processos e os planejamentos orçamentários, para que eles possam pensar junto com a gente o planejamento de compras, né, junto da direção administrativa, como que essas ações podem ser feitas conjuntamente. Exato, porque até mesmo quando a gente fala em protagonismo, empoderamento, não é apenas dar a voz e o poder, mas como participar. Então, como eu convoco as representatividades estudantis para participar de uma reunião de planejamento financeiro, se ele não entende nem, se os alunos não conhecem o processo de planejamento, de como os recursos podem ser destinados, para que aquele dinheiro pode ser utilizado, como a gente pode manejar de modo que seja melhor utilizado. Então, a nossa proposta é isso, é orientar os alunos para que eles possam estar preparados para poderem participar desses fóruns e assim a gente fala em verdadeiro protagonismo, não é apenas um nome estampado em uma cadeira de um colegiado, e sim ele preparado para poder ajudar a gente a gerir o campus. E tem uma questão, né, da participação, né, que é uma questão que fica às vezes muito invisível, né, que é um voluntarismo. A gente precisa dessas pessoas participando desses fóruns. Isso é uma coisa que é uma conquista muito interessante no Instituto, exatamente, que a gestão ela não trabalha sozinha, ela trabalha justamente com, né, com o auxílio desses conselhos. E muitas das vezes as pessoas participam dos conselhos e, na verdade, elas continuam com o mesmo trabalho, com o mesmo volume, com a mesma carga de trabalho, justamente porque esse trabalho, né, essas atividades são invisibilizadas e a gente precisa muito fortalecer. Quer dizer, não adianta nada a gente pensar, não, vamos conversar e reunir e tudo mais a partir do que a Gisele falou, mas é justamente, né, dar essa importância, né, da voz, né, desse poder que todos nós temos, na verdade, de propor as ações, as atividades, enfim, o que a gente pensa, inclusive, como princípio e compromisso. Né? Então, é necessário... Bolo, né? Não existe receita de bolo, não são cabeças iluminadas que vão... Né? Eu tenho a fórmula, isso é fórmula mágica, gente. Dentro do que vocês colocaram, eu vejo que é uma demanda em termos de participação, considerando que a Gisele e também a Cida falaram, ou seja, da qualificação desses alunos, que na verdade se traduz como um empoderamento, não só nas ações de ensino, mas também de pesquisa e extensão. Né? Qual é o fluxo que a gente tem dentro do campus IFRJ que se traduz nessa participação? Mas quais são os pesos dessa participação? Que é mais ou menos o que vocês colocaram. Esses pesos, eles são diferentes. E eu acho que a proposta é tentar minimizar essa diferença dos pesos de participação. Porque no cenário atual, o menor peso é o do aluno. A gente sabe que é isso. E não é isso. A gestão é para a educação, é para o aluno. Aí eu considero o tripé ensino, pesquisa e extensão. Cadê esse tripé? Esse tripé passa pelo que a gente está falando. E aí a gente usa como base o tripé, leva, né, essa participação, traz essa participação, melhor dizendo, de alunos, técnicos e professores com pesos similares.
E aí consegue construir uma gestão participativa. Isso é Exato. gestão participativa e isso é gestão democrática. Exato, e levar isso para o nosso planejamento também, né? A gente precisa pensar melhor o nosso planejamento, integrando os nossos alunos, técnicos, os professores. A gente precisa pensar melhor as atividades em sala de aula também, né? Tentar integrar de fato ensino, pesquisa e extensão, pensar nas nossas avaliações, né? Existe uma carga enorme de avaliações no nosso campus que eu acho muito por falta desse planejamento. Se a gente tivesse um planejamento melhor feito ali pelos professores, pelos técnicos e com a participação dos alunos, o que é fundamental, a gente saberia, por exemplo, que isso é um problema e a gente tentaria resolver de forma integrada. A QATP ela é fundamental nesse processo, né? A aproximação da QATP junto à direção de ensino, ela é fundamental nesse processo de avaliar as avaliações, né? De avaliar o processo de ensino-aprendizagem, né? E junto disso, a proposta talvez, quem sabe, de a gente promover até conselhos de classe dos estudantes, em que eles possam também avaliar as práticas educativas. Não é avaliar o professor, Exato. é avaliar a prática educativa, avaliar o planejamento em pesos próximos, como a Ana falou, né? E aí, nessa forma, a gente poder ter múltiplas vozes planejando o ensino, a pesquisa e a extensão e também as compras, né? Dentro dessa fala da Cida, uma coisa que me chama a atenção, dentro dos conselhos de classe, da participação do aluno, ainda muito tímida, qual é a demanda dele dentro do ensino? Qual é a demanda em função de suas dificuldades, né? Isso precisa, é a QATP que vai fazer essa ligação da demanda do aluno com a direção de ensino. E aí a direção de ensino, muito bem articulada com a direção geral, vai pensar em estratégias, né? E canais de comunicação que tentam viabilizar essa relação do aluno, né, com as suas demandas. E por falar em levantamento de demandas, uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar é também, eu acho que o assunto do momento é o corte de recursos financeiros para os institutos federais como um todo. Então, quando a gente fala em uso dos recursos que já estão escassos, a gente não pode deixar de pensar em duas coisas: racionalização e estabelecimento de prioridades. Coletivamente. Então, como é que eu, enquanto diretora administrativa sozinha, vou estabelecer prioridades se eu não conheço as demandas de todos, incluindo alunos e técnicos administrativos também, e os docentes. E as demandas do tripé pesquisa, ensino e extensão, para não ter um desequilíbrio. Então, nesse momento, a gente trata de gestão estratégica no âmbito amplo. E o primeiro passo da gestão estratégica é o planejamento. E como eu vou planejar algo se eu não sei o que a gente precisa, nem qual é o objetivo que a gente quer atingir? E a gente não consegue fazer isso se a gente não ouvir a comunidade. Não existe gestão participativa, não existe gestão integrada. Por isso que a gente não pode prometer hoje, por exemplo, a criação de um novo curso sem sequer saber as demandas que estão estruturais dentro do campus. É irresponsável fazer um negócio desse no cenário de poucos recursos financeiros. Exatamente. E aí, na verdade, a gente vem falando, né, muito de uma política de ensino, né, muito ligada aos alunos, e muitas das vezes a gente deixa de ouvir também, né, e deixa de perceber também o trabalho dos técnicos. Né, foi agora em julho de 2015, né, que passou pelo Conselho Superior a flexibilização do trabalho dos técnicos. Então, assim, isso é uma demanda que é antiga, né, das 30 horas dos técnicos e tudo mais. Então, quer dizer, não é só a racionalização de recursos, né, Gisele, mas também a racionalização do próprio trabalho, o ambiente de trabalho. Quer dizer, o que a gente está propondo é, na verdade, uma harmonização de todo o campus. Isso envolve também o próprio trabalho dos técnicos, né? Vários de nós aqui o tempo todo defendemos exatamente isso, mas é que as atividades elas acabam ficando um pouco afastadas. Então a gente precisa de uma integração, né, dos três segmentos, né, docentes, técnicos e administrativos, técnico-administrativos e discentes, e a gente precisa exatamente fazer com que, né, as demandas de cada setor
elas sejam também compartilhadas por esses 3 segmentos, justamente para que a gente possa pensar, né, num futuro, ao invés de ficar apagando incêndio, que eu acho que é o maior trabalho dos técnicos hoje em dia, a maior parte da carga horária do trabalho dos técnicos hoje em dia, pelo que a gente, né, já levantou, é justamente apagar incêndio. Quer dizer, a gente deixa justamente de planejar, justamente porque o trabalho não é racionalizado, e a gente tem que flexibilizar justamente a partir não só desse documento que está aí, né, e que a gente precisa trabalhar em cima dele de uma forma coletiva, mas também, né, a gente precisa pensar, né, para além desse documento em como, né, direcionar justamente essas ações e essas potencialidades de cada pessoa e dos setores para que a gente pare de apagar incêndio e a gente continue num planejamento de longo prazo. Por isso a gente não pode deixar de falar em gestão por competências também. Quais são as competências das pessoas que estão nos setores? A gente fala do fluxo de trabalho, a gente fala dos problemas que acontecem no dia a dia, mas primeiro, quem são as pessoas? Qual é a bagagem que traz? Qual é a formação que tem? Quais são as expectativas, inclusive, para o futuro? Então, de repente, a gente consegue analisar e reestruturar e adequar lotações para que o atendimento seja com mais qualidade. Então, às vezes, quando a gente fala em trabalhar mais horas, não significa que você está produzindo por mais horas, porque se você está resolvendo o problema, você não está produzindo. Você está apagando um incêndio que nem precisaria existir. Por quê? Porque não houve planejamento, porque não há gestão por competência. Então, às vezes são ações simples, de conversas, de reuniões e de, principalmente, comunicação entre os setores, conhecimento, integração entre os setores.